Bom dia, meu querido, que alegria! Este é o dia que fez o Senhor, por isso nos alegramos e nos regozijamos nele. Muito feliz de estarmos nesse primeiro dia do ano, já compartilhando a palavra de Deus contigo. Que este ano seja um ano de vitória, de realização, de bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Eu estava refletindo nessa virada de ano sobre posturas que nós devemos deixar para trás e posturas que nós devemos adotar. E meditando na palavra de Deus, me ressaltou um texto muito incisivo de Jesus, um texto que nos incomoda quando nós lemos. E eu quero compartilhar contigo esse texto, porque eu acredito que o Espírito Santo possa estar incomodando também a você a botar a mão na massa no sentido mais prático com relação às coisas que eu vou falar aqui. Eu queria que você abrisse aí na tua Bíblia, Mateus capítulo 25, dos versículos 31 a 46. Eu quero ler contigo esse texto que diz assim: Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que palavra forte e impactante que Jesus proferiu aos seus discípulos no contexto da sua segunda vinda a este mundo. No dia do juízo, as nossas obras serão julgadas diante do Senhor. E vai ser preto no branco, sim, sim, não, não, né? Aquele que praticou essas obras será justificado, né? E aquele que não praticou será condenado. Claro que não é somente isso o critério de salvação, mas esse é um critério determinante, tanto que Jesus o colocou assim, dessa forma, e nós vamos explicar um pouco sobre isso. Aqui nesse texto nós vemos essa categoria dos necessitados ou pequeninos, né? Como Jesus trata até com uma dose de carinho e de compaixão de chamá-los assim. E quem são esses necessitados? Nós vemos aqui 6 categorias de pessoas necessitadas que Jesus enumera, né? Fala aqui dessas 6 categorias. Primeiro, quem passa fome. Então isso aponta para a insegurança alimentar. Segundo, quem passa sede. Isso aqui aponta para a insegurança hídrica. Terceiro, o estrangeiro. Isso fala dos refugiados, dos migrantes.
daqueles que foram expulsos de seus locais de origem, né? Por qualquer motivo que seja, guerra, escassez, perseguição religiosa, étnica, racial, etc., né? Os refugiados, estrangeiros. Quarto, fala daqueles que não têm roupas, não têm vestes. Aqui aponta para vulnerabilidade econômica. Pessoas que não têm nem capacidade de suprir com vestimentas a si próprias. Estão em vulnerabilidade econômica. Quinto, fala dos doentes, enfermos, né? Pessoas que estavam doentes, enfermas, falta saúde, falta remédio, falta assistência ao bem-estar da saúde, né? E, em sexto lugar, fala dos presos, né? Então, são 6 categorias de pessoas. E aqui Jesus não entra no mérito se essa prisão era justificada ou não, se era devida ou não. Jesus não põe juízo de valor sobre o motivo da prisão dessas pessoas. Só enumera que elas estavam presas. O que é mais impactante, chocante nesse texto, o que mexe comigo, é que Jesus, ele revela que ele se identifica com essas pessoas. Jesus se identifica com cada uma dessas categorias de pessoas, né? Tanto que ele diz assim, quando vocês dão assistência a qualquer um desses pequeninos, né? E a Bíblia diz pequeninos irmãos, aqui não está claro se essa irmandade, Jesus está falando no contexto do corpo de Cristo ou fora do corpo de Cristo, né? Mas pequeninos irmãos, Jesus se identifica com uma dose de compaixão, de ternura com cada um desses necessitados, dessas pessoas que estão passando, sofrendo alguma desgraça de algum tipo, né? Então, a tal ponto que ele diz, quando vocês dão assistência a qualquer um deles, você está dando assistência a mim mesmo, né? Então, algumas reflexões sobre esse texto. Nosso serviço ao próximo é muito mais importante aos olhos do Senhor do que nós mesmo imaginamos. Tanto que será tema de avaliação final, de prova final no dia do juízo. Pessoas serão condenadas ou justificadas por conta dessa obra de assistência aos pequeninos. Veja que isso tem um peso eterno, né? Tem um peso de glória eterna. Demonstrar amor pelo serviço ao próximo vale muito mais do que a teologia e o discurso corretos. Claro que uma teologia e um discurso correto são importantes, mas somente isso não basta, né? A fé intelectual, a fé conceitual, sem obras que evidenciem esta fé, como diz Tiago, é uma fé morta, sem frutos, sem resultados, né? Tiago mesmo fala que a religião pura e sem mácula para com Deus, diante de Deus, diante dos homens, é esta: guardar-se a si mesmo incontaminado do mundo, né? E produzir obras de assistência àqueles que estão necessitados, né? Assistir aos órfãos e viúvas nas suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. Então, demonstre amor. Demonstrações de amor são muito mais valiosas aos olhos de Deus do que uma mera teologia e discurso correto. A Bíblia também nos ensina que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, né? Aquele que diz que ama a Deus, que ama o seu irmão, recebe o seu irmão, sabendo que ele está necessitado, mas depois diz, vai irmão, vai em paz, né? E eu não vou te dar nem uma meia banda de pão, né? Essa pessoa não ama o seu irmão e não ama o Senhor. Está se enganando a si mesmo, com falsos discursos, né? O ódio aqui se manifesta pela ausência de serviço, né? Talvez a indiferença seja pior do que o ódio, porque o ódio é declarado. A indiferença, ela é camuflada e muitas vezes nem é percebida, né? A indiferença, a insensibilidade, a falta de empatia, elas muitas vezes não são nem percebidas pela pessoa que assim procede.
Outra reflexão, Jesus sabe previamente quem é bode e quem é ovelha, né? Após a separação, ele vai tornar evidente quem é quem. E essa separação, o critério vai ser justamente as obras de socorro aos necessitados. São muitas as desgraças que afligem a humanidade, e é por isso que Deus derrama abundante graça sobre os seus filhos e filhas. Atos, capítulo 9, fala que havia abundante graça sobre os discípulos. Capítulo 4 também fala. Por que havia abundante graça? Porque há abundantes desgraças neste mundo que precisam ser supridas pela multiforme, cuidadosa, calorosa e empática graça de Deus derramada sobre a igreja. Que nós sejamos mesmo cheios de graça do Senhor, para manifestar essa graça de todas as formas, em especial na vida desses necessitados pequeninos que precisam de assistência direta, né? Então, a abundante graça de Deus nos foi concedida para manifestarmos na vida daqueles que necessitam, né? Veja que aqui os suprimentos dessa graça podem vir de várias formas: comida, água, vestes, né? Remédio, tratamento de saúde, né? Visita, escuta, oração, presença, né? Às vezes a simples presença de alguém significa muito para quem recebe uma visita, para quem está preso, esquecido, né? Para quem está à margem da sociedade, numa penitenciária, por exemplo, ou num leito de hospital que depende integralmente de outras pessoas, né? Repito aqui, Jesus não entrou no mérito de dizer se a prisão era justa ou injusta sobre as pessoas, né? Mas ele falou que nós devemos visitar essas pessoas, sem julgá-las previamente, né? Porque pode ser o último respiro da graça de Deus sobre alguém que está condenado, sobre alguém que está no fundo do poço. Uma luz, né, pode vir, uma luz espiritual pode vir por meio de uma visita a um preso, né? Então, chegando já numa conclusão, sem excluir a responsabilidade pessoal de cada um de nós, seria demais pensar em alguns dispositivos que a nossa própria Constituição traz, né? Seria demais pensar que a aplicação desses dispositivos, o cumprimento desses dispositivos constitucionais, podem suprir algumas dessas demandas. Por exemplo, a nossa Constituição fala de que todo cidadão brasileiro tem direito a um meio ambiente equilibrado. E quando eu penso num meio ambiente equilibrado, eu penso num meio ambiente que provê água de qualidade, em acesso e quantidade justas para os seus cidadãos, para os cidadãos daquele território, né? Quando eu penso num meio ambiente equilibrado, eu penso num território que provê alimento suficiente, que provê moradia suficiente para os seus cidadãos, né? A Constituição brasileira, ela fala do direito humano à alimentação, direito à saúde, direito ao trabalho, à habitação, à educação, os direitos sociais, né? Consolidados ali principalmente no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Eles falam de muitas coisas que, se aplicadas na sua plenitude, supririam em grande parte essas demandas. Mas Jesus, quando falou isso, ele não aplicou a estruturas governamentais, públicas, ou mesmo mega estruturas de caráter privado assistencial. Ele falou diretamente a mim e a você, né? A nós como cidadãos comuns, como pessoas comuns, individuais, qual o nosso envolvimento e responsabilidade em suprir essas pessoas necessitadas. Lembrando que qualquer um de nós, em algum momento da nossa vida, podemos estar também numa dessas categorias, né? Veja, por exemplo, alguns meses atrás, pessoas que estavam a passeio na Palestina, em Israel, e foram surpreendidas por uma guerra que confinou os seus movimentos
que confinou o seu acesso a alimento, a água, a muita coisa. Então, veja que a nossa situação de bem-estar, ela é muito tênue, muito frágil, limitada, né? Qualquer um de nós, em algum momento da vida, pode passar por essas necessidades. Mas voltando aqui, eu estava falando da responsabilidade de cada um de nós como pessoa. É importante, é fundamental que nós, como discípulos de Jesus, daqui para frente, se Deus quiser, 2024 para frente, tenhamos um compromisso pessoal com o suprimento dos necessitados. E esse compromisso pode ser direto, da questão de você doar alimento, doar uma roupa, abençoar de alguma forma, visitar alguém, sim. E pode ser também um compromisso coletivo, de você como força-tarefa, né, dentro de uma ação, seja ela governamental ou não governamental, do terceiro setor. Existem instituições idôneas, cristãs e não cristãs, que trabalham incansavelmente para suprir essas necessidades, né? Então é possível, a partir de hoje, 1º de janeiro de 2024, conjugarmos essa responsabilidade pessoal com ações coletivas, sejam elas de caráter público ou privado. Eu pesquisei um pouco sobre algumas instituições, eu quero aqui citar duas, apenas exemplificando do que pode ser feito, né? Eu li um artigo muito interessante alguns meses atrás, no portal da revista Ultimato, né? Onde ela fala dessa questão da assistência social em contraponto com a questão do empreendedorismo, né? Empreendedorismo com esse caráter social também, né? Porque muitas vezes a assistência social, ela começa pontual e o ideal é que ela seja pontual para alguma necessidade crítica, extrema, pontual, mas que ela não se torne uma constante, né? E na reportagem, na matéria que eu li, o autor da matéria, ele compartilhava que muitas experiências de intervenção assistencial cristãs, elas, ao longo prazo, elas não foram benéficas, porque elas produziram uma mentalidade de que sempre iria se receber algo, né? E não se estimulava um desenvolvimento próprio, né, das comunidades afetadas pelos benefícios, né? Não se estimulava esse desenvolvimento por meios próprios, né? Não que agora, se vira aí e faz da sua forma, mas se chegou à conclusão de que o empreendedorismo a nível pessoal, comunitário, a nível local, é uma ferramenta muito eficiente, muito eficaz para garantir a sustentabilidade, a permanência, né, dessas transformações tão necessárias em contextos sociais e econômicos adversos. Então, comunidades pequenas, onde pessoas começaram, né, claro, com uma ajuda externa a princípio, mas a desenvolver negócios sociais, fomento a negócios sociais ali, né? E com isso criaram uma microeconomia nas suas comunidades que foi gerando um círculo virtuoso de geração e socialização, distribuição de riqueza a nível local. Então isso é muito eficiente, especialmente em comunidades afetadas por escassez, né? Eu trabalho com um público que é muitas vezes vitimizado, né? Sofre as consequências, por exemplo, das mudanças climáticas, dos deslocamentos, da insegurança territorial, né? E é um público que pode ser muito beneficiado por esse tipo de ação. O empreendedorismo local, o empreendedorismo com caráter social, né? Então, assim também pessoas migram, né, por conta de crises hídricas, por conta de crises alimentares, e são esses os refugiados, os esquecidos dos sistemas econômicos predominantes hoje em dia no mundo, né? Pessoas que estão à margem dos sistemas econômicos, são as pessoas vulneráveis, são as pessoas para quem Jesus tem uma atenção especial. Então, o amor ele se manifesta de forma prática, pelo suprimento dessas necessidades. Mas eu quero colocar esse conceito, não só o suprimento assistencial direto, que é válido, importante e que pode ser determinante para diferenciar vida ou morte de grupos específicos,
Mas eu lanço aqui essa proposta de irmos além do assistencialismo e da assistência, né, social pura, mas pensarmos um pouco em empreendedorismo, em microcrédito, por exemplo, em circuitos curtos de produção e consumo dentro das comunidades locais, por exemplo, nas periferias das nossas cidades, em grupos étnicos ou culturalmente diferenciados, né, que giram economias próprias, né? Tudo isso são campos missionários que a Igreja do Senhor ela pode atingir de uma maneira mais otimizada, levando sim princípios cristãos, levando sim a palavra de Deus, mas levando sustentabilidade econômica, social e ambiental a esses espaços, né? Eu cito aqui como exemplo duas iniciativas do terceiro setor, não governamentais, que podem servir de referência. Depois, na descrição do vídeo, eu coloco os links, né, os sites, para que você veja mais. Por exemplo, o Instituto Água Viva, né? Instituto Água Viva, que atua no sertão nordestino, e ele tem essa pegada de promoção do empreendedorismo social, da educação, da saúde, do acesso à alimentação, né? De fazer valer direitos constitucionais, e eu digo direitos bíblicos, né? Para as populações vulneráveis do semiárido nordestino. O Instituto Água Viva tem como principal mantenedora a empresa Forte Leve, né, de caixas d'água, que é uma empresa idealizada e dirigida por cristãos, né? Então essa empresa é a principal mantenedora do Instituto Água Viva. E ela conta com a cooperação de outras instituições privadas também, né? Então eu cito esse como exemplo no semiárido. E cito também um instituto de fomento social, de empreendedorismo e fomento social, chamado Instituto Besouro, né? Ele é oriundo da região da periferia de Porto Alegre, nasceu ali num contexto de vulnerabilidade extrema social, né? A partir da iniciativa de jovens empreendedores ali da região, e hoje já está espalhada no Brasil e em alguns lugares do mundo, né? Tem também essa pegada de empreendedorismo social, muito voltada para a formação de jovens empreendedores em comunidades vulneráveis, né? Eu cito esses dois exemplos, vou colocar aí no link, vou colocar o link dos dois aí na descrição do vídeo, para que vocês tenham mais informações, se vocês quiserem também cooperar com essas instituições. Eu coloco essas duas como um exemplo, mas existem várias outras instituições que já estão aí atuando há muito tempo. E finalizando, eu chamo você, nesse começo de ano, a uma postura nova, né? Uma postura mais ativa neste ano de envolver-se e importar-se com o que Deus se importa, né? O amor genuíno, ele gera fé que gera obras, né? O amor a Deus, ele gera fé que gera obras, obras de socorro, obras de assistência, obras de apoio e de suporte contínuo aos pequeninos, para que estes se tornem, saiam das situações de vulnerabilidade e de desgraça que os afligem hoje. Finalizando, quero dizer, Cristo se identifica intensamente com estas pessoas. Cristo se identifica com qualquer pessoa sofredora, em qualquer lugar. Então, quando eu me importo com essas pessoas, eu estou me importando com aquilo que é importante para Cristo. Pense nisso. Quando você se importa com o necessitado, você está dando importância àquilo que Cristo considera importante. É tão importante para ele que ele chega ao ponto de dizer: quando vocês abençoam a um desses, vocês estão me abençoando. Vocês estão fazendo para mim, né? Então, pense um pouquinho, dá para imaginar Cristo na Papuda? Dá para imaginar Cristo na colmeia? Os brasilienses aqui conhecem. Dá para imaginar Cristo no lixão da estrutural, catando recicláveis para vender ou catando comida? Então imagine Cristo nessa posição.
E eu quero ser mais ousado para te perguntar, será que Cristo já se apresentou a você disfarçado em alguma dessas formas? E qual foi a tua reação ao ver Cristo dessa forma? Pense nisso. E vamos mudar a nossa postura a partir de hoje, com a graça do Senhor em nossas vidas. No dia do juízo, talvez tenha maior peso de glória os meus atos de misericórdia aos necessitados do que as canções que eu compus, as mensagens que eu preguei, as orações que eu fiz pelas pessoas, do que muitas outras coisas. Os lugares de reunião que eu já arrumei, que eu já ajudei a estabelecer. Talvez os atos de misericórdia é o que tenha o maior peso no dia do juízo. Então, que o Senhor possa nos constranger e nos conduzir a esse coração e essa atitude de serviço a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, meu Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor neste primeiro dia deste novo ano que recebemos com ação de graças, com louvor, com adoração das Tuas mãos. Pedimos que neste novo ano nos despojemos de tudo aquilo que é velho, de todo fermento velho, toda ideia velha, Senhor, que bloqueia o fluir do Teu amor em nós e sejamos revestidos do Teu Espírito Santo de amor, de graça, de misericórdia, de compaixão, de serviço ao próximo, Senhor. Nos dá este coração, Pai, e nos leva a uma prática nova, Senhor, seja ela no âmbito individual, seja ela no âmbito coletivo, ó Deus, não apenas assistindo, mas fomentando a prosperidade, ó Deus, nas nossas comunidades, Pai. Assim nós oramos. Derrama Teu Espírito de amor e de compaixão sobre todos aqueles que ouvem aqui. E se alguns aqui estão necessitados, nós te pedimos que o socorro venha, Senhor, o socorro das Tuas mãos, por meio de irmãos, irmãs, por meio de pessoas que os amem o suficiente para supri-las com o suprimento e com as bênçãos da Tua multiforme graça. Assim nós oramos. Agradecemos a Ti pelo ano que passou, levamos para este novo ano aquilo que é de bom e esquecemos das coisas ruins que para trás ficam. Prosseguimos para aquelas boas coisas que estão diante de nós neste novo ano de 2024. Assim consagramos a Ti este primeiro dia do ano e todos os dias deste ano para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Esta foi a primeira palavra do Palavra Viva 2024. Espero que você continue comigo. De 2 em 2 semanas nós estamos aqui ministrando. Hoje nós lançamos um pouquinho mais tarde, né? Conta do feriado, mas a partir do dia 15 de janeiro, sempre às 7 horas da manhã, vai estar a postagem aí no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Você pode ali na lupa do YouTube, você coloca @Novo e Vivo Caminho 1972. Vai aparecer o nosso canal, você se inscreve, ativa o teu sininho e vai passar a receber tudo aquilo que nós postamos. Nós temos as palavras, temos as lives de adoração que começamos a fazer no final do ano passado, né? E muitas coisas da minha vida eu coloco ali também, atividade profissional, curiosidades, coisas que me chamam a atenção, que fisgam o meu coração, eu coloco ali para compartilhar contigo os momentos do meu dia a dia. E eu quero dividir isso contigo também, amém? Se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, que elas sejam motivadas e abençoadas a uma nova postura nesse novo ano. Que Deus abençoe poderosamente tua vida, tua casa, tua família, tudo que diz respeito a você neste novo ano de 2024 e seja luz.